Sim. Não, mas é difícil. É uma coisa que precisa ser feita aqui no Brasil, como foi feito nos Estados Unidos com o Elon Musk. A gente precisa ter um órgão só para ficar revisando contratos. De preferência, né, empresas privadas. Né? Então a gente vai contratar empresas especialistas nisso, para revisão de contratos. Vai ser, obviamente, mais de uma, para que a gente possa medir eficiência. Né? Quem está revisando bem. Porque o que tem... Eu acho que... Eu diria, assim, jogaria um número aqui, assim, se duvidar, tô sendo até complacente, mas eu apostaria que mais de 90% dos contratos no Brasil tem fraude. Então é a corrupção em todo... A gente vê, todo lugar a gente vê corrupção, todo lugar que você vai a gente vê corrupção. Os amigos do rei ali, que tem empresa, que faz a parceria. E aí a gente sempre com essa historinha do pobre, né, vamos ajudar o pobre, aí você pega agora, vão isentar o pobre de energia elétrica, né? Primeiro, não existe isso de isentar. Não é um serviço de energia elétrica, ela não precisa ser ela tem que ser produzida, ela tem que ser transmitida. Ela é um serviço que tem um custo para isso. Se alguém não vai pagar, alguém vai pagar mais. Sim. Ou nós, no caso, vamos pagar mais. Agora, isso tem um lado extremamente danoso, além de ser escravagista, porque toda vez que alguém está ganhando sem trabalhar, alguém está trabalhando sem ganhar. E o nome disso é escravidão. Tá? Não é porque agora o lugar escravagista não é mais uma fazenda, é uma cidade ou um país que deixa de ser escravidão. Porque a gente aumenta a escala, parece que o conceito some, né? Porque o cara antes tinha que ficar ali, né, na fazenda dele, ele é escravo aqui. Agora você é escravo no seu país. Mas a gente deixa um outro sair, né, pra dizer que não é escravidão. Né? Então você tem, primeiro, é um sistema escravagista. Então a gente tem um governo escravagista hoje, um governo ditatorial e escravagista, e você tem um lado ruim, porque quem é que vai ser isento? Então ele vai ter uma quantidade de megawatt-hora que ele vai poder usar, ou é pelo local que ele mora que é pobre, ou ele tem que justificar a renda dele, que ele não tem renda. Porque se tem influenciador aí, por exemplo, que recebe Bolsa Família, mas ela tá ganhando uma fortuna. Divulga até Bet. E segundo essa mesma influenciadora que a gente viu, ela recebe Bolsa Família, que trocou de nome, enfim, há 20 anos já. Então você tem gente que passa por pobre porque ela não tem renda comprovada, mas tem mais dinheiro que a gente, muitas vezes. Aí essa pessoa vai se servir da escravidão. E outra coisa, se você não tem que pagar energia elétrica, você vai se preocupar com o consumo? Com certeza você não, vai né? botar ar-condicionado, você vai botar tudo elétrico. A gente tem condição de produzir tanta energia? A gente não tá ligando aqui termoelétrica a carvão e poluindo para produzir essa energia, a gente vai aumentar ainda mais a poluição? Pra alguém ainda pagar essa conta no final, né? Então o sistema, ele é poluidor e ele é escravagista. Só que aí eu boto um nome bonito, o pobre não vai pagar. Aí vem idiota ainda, porque eu falo, 60 milhões de pessoas, né, não vai entrar na conta. Ou seja, mais que um quarto da população do país. Quem vai pagar vai ser, Próximo. Um quarto que trabalha. Aí tá valendo a pena, né, que normalmente o cara que vai não pagar a conta de luz já recebe Bolsa Família, aí já tem um custo a menos pra ele gastar ali no mês. Só vale... Pra que você vai falar pro seu filho estudar? Você fala assim, pô, filho, por que eu estudei? Meus pais falavam, você tem que estudar pra ser alguém na vida. Não, hoje você tem que falar, filho, você tem que estudar pra pagar imposto. Né? Porque não vale a pena você ter dinheiro, vale a pena você ser pobre. Porque se você é pobre, você tem Bolsa Família, você tem energia elétrica de graça, né? Só que o seguinte, é o que eu sempre falo, se você tem um carrapato no burro, vive o carrapato e vive o burro. Se você tem 10 carrapatos no burro, vive os carrapatos e vive o burro. Se você tem 1 milhão de carrapatos no burro, morre o burro e morre os carrapatos. E a gente já tá indo pra morte do burro, o burro tá doente. O burro não tá aguentando de tanto carrapato que a gente tem. Então quando é que esse burro vai ficar vivo até quando? E quem vai se ferrar mais é a classe média, porque o cara que é pobre, tá valendo a pena, não vai pagar conta nenhuma. E já vai estar recebendo Bolsa Família, auxílio. Exato. Né? O cara que tem muita grana ali, por mais que vá afetar ele fica mais tranquilo. Agora a classe média que vai pagar mais na conta, que já gasta quase tudo que ganha pra consumir. Mas quando o sistema colapsar, o pobre é o que se ferra mais, porque ele não tem proteção. O classe média, ele ainda tem um fundo, ele vai sair do Brasil, ele vai dar um jeito. Vai dar um jeito, vai virar. O rico e o classe média, ele vai dar um jeito. Quem é que vai se ferrar? Quem pôde fugir de Cuba, quando teve a Revolução Cubana, fugiu. Quem tinha dinheiro, fugiu. Enquanto tem ainda essa classe média e o trabalhador que paga imposto pra sustentar isso, o pobre tá tranquilo. Agora, a partir do momento que não tiver mais isso, que acabar... Aí, tá acabando. Aí vai realmente mudar o jogo, né? Você pode colocar já também, ô Natan, agora, o Lula falando sobre o salário mínimo, né? Que paga muito pouco. Pra que vai receber, né? E se você for analisar... Mas não é isso que o governo quer?
Não é isso que o governo quer? Ele quer cada vez mais aí implantar o comunismo e tirar as pessoas bem-sucedidas. A gente tem amigos aqui que já estão indo pra fora. Vários. Eu tenho vários Então amigos. tem vários que tá indo. Você não acha que Sim. o governo quer fazer isso mesmo? O Todo governo socialista faz isso. O socialismo e o comunismo sempre vai pra isso, né? Você tem um grupo de pessoas que vão enriquecer a partir disso. Veja a quantidade de bilionários que tem na Rússia, que a Rússia agora não é mais de esquerda. Os né, oligarcas tão falando. russos. É, a quantidade que você tem. Então você gera um monte de bilionários à custa da pobreza do povo, à custa da escravidão do povo, né? Então é assim que acontece em todo país que é de esquerda, que é comunista. Vamos lá aí. Fala assim pra mim, ô presidente Lula, eu tô com 1000 vagas, mas o pessoal não quer trabalhar por causa do Bolsa Família. Não, eles não querem trabalhar porque o salário que você paga é pouco. Paga um pouco mais pra ver se ele não vai trabalhar. A galera Ao invés de aplaude ali, ó. 1.900, paga 2.500 pra ver se ele não vai trabalhar. É simples assim. Porque eles acham que a gente não quer trabalhar porque recebe o Bolsa Família. Eles acham que a gente não quer trabalhar porque a gente recebe o salário de defesa. Eles acham que a gente não quer trabalhar porque a gente tem o salário de desemprego. É lógico que tem gente que, se puder, engana a gente. Ah, sim. Tem gente que, se puder, quer receber os dois. Olha, se o PIB cresceu, quem é que fez o PIB crescer? Não foi o patrão, foi o povo que trabalha. Se o povo que trabalha fez o PIB crescer, o mais correto é a gente dividir o crescimento do PIB com vocês. É dividir com quem trabalhou, com quem gerou riqueza. E o mais absurdo também é o gasto público entrar no PIB. Aí o Estado vai lá e gasta mais e entra no lógico que PIB. aumentou o PIB. Não, e é tanta estupidez que dá pra você escrever uma dissertação de tanta burrice que tem, tanta enganação que tem no negócio desse. A cada 3 segundos tem uma nova já. Não, você tem que criar, inclusive, uma nova unidade de medida, né? Que é mentiras por segundo. Porque esse cara é uma metralhadora, né? A quantidade de mentiras por segundo. Porque é o seguinte, ele falou, paga 2.500 que as pessoas vão trabalhar. Eu tenho um monte de empresas lá em Cumbica, que é onde eu trabalho, que pagam mais do que isso e não tá conseguindo funcionário. Eles não estão conseguindo funcionário. E não é o que... Você acha que ele não sabe disso? Esse cara é um bandido da pior espécie, né? O que você paga não é o que o cara recebe. Então, pro cara receber 2.500 limpo, se duvidar, você tá pagando perto de 8 mil. Pra ele receber. Aí você fala, não é, porque é 1 ponto tanto, é 2 não sei o quê. Aí você tem um monte de coisa que o cara não leva em consideração. Qual é a porcentagem, ainda mais aqui no Brasil, que se juntar todos os países do mundo, juntar os processos trabalhistas de todos os países do mundo, não dá o que a gente tem só no Brasil. Aqui são quantos por dia útil? São 10 mil por dia. mais de 10 mil processos trabalhistas por dia útil. Caraca, 10 mil por dia. Então você tem que botar isso na conta, o empresário tem que botar isso na conta. Qual que é a porcentagem de funcionários que me processam, mesmo você pagando tudo? Porque você paga tudo, o cara te processa por qualquer coisa, ele sempre vai ganhar alguma E coisa. você vai ter que provar que você não fez isso, né? Que você não tá. O cara pode. Você pode ter pago o dobro do que o cara tinha direito. Ele te processa e ganha. Tá mudando um pouco, mas ainda é muito ruim isso no Brasil. Então não é só o custo dos encargos trabalhistas, é o custo de processos. É o risco Brasil. É o risco, exatamente. Então, pra você dar R$2.500 pro cara, você tá desembolsando às vezes 8 mil pra ele receber 2.500. Eu não posso pagar 8 mil pra um cara apertar parafuso. Você tá entendendo? O custo ele é muito alto. A mão de obra não se especializa, porque a gente tem um ensino que é patético no Brasil, que é ridículo. Aliás, não dá pra gente ter esse nível de ensino sem querer. Isso foi orquestrado pra ser o lixo que é hoje no Brasil. Você vê a quantidade de matérias inúteis que a gente vê na grade curricular hoje que não tinha na minha matéria. Aí você vê o cretino, por exemplo, falando, não, a gente tem que ensinar Tupi-Guarani nas escolas pra conversar o quê? Porque eu vou negociar com o índio agora. Eu vou lá na floresta trocar, sei lá, Bitcoin por mandioca. Deve ser isso que o cara tá querendo pra eu aprender Tupi-Guarani. Então, nas escolas, de acordo com os imbecis, tem que ter Tupi-Guarani e afromatemática. Não sei se vocês já aprenderam afromatemática. E nós que nos formamos em 2016, na época já tinha aula de Projeto Vida, tinha escola... O que é isso? Tinha escola que não era que nós estudávamos, que a gente era de uma escola particular com bolsa, que tinha de 3 a 4 aulas de sociologia por semana, e de matemática tinha 3. Então, você entende que isso é construído? Isso é construído. Isso não é assim. Agora você vai colocar no currículo afromatemática. Afromatemática, você faz 2 mais 2 dá 3, porque 1 vai pra dívida histórica. Né? Você acha que o filho do rico, ele vai ter aula de afromatemática? Lógico. Não. Você acha que ele vai ter aula de Tupi-Guarani? Você acha que ele vai aprender a história dos quilombolas? Ele vai aprender a Grécia Antiga.
ele vai aprender os filósofos da Grécia Antiga, ele vai aprender Revolução Industrial, ele vai aprender a expansão de Roma, ele vai aprender isso. Quem vai ter a história dos quilombolas, quem vai ter Tupi-Guarani e Afromatemática é o filho do pobre na escola pública. E você cria a perpetuação da pobreza. Isso é orquestrado para ser assim, isso não é sem querer. Você tem que pensar muito para você criar essa tragédia que se criou no Brasil. E mudar é absurdamente fácil. Porque eu sempre dou esse exemplo tosco. Difícil é se a Amazon contratar vocês e o Jeff Bezos chegar e falar assim, ó, agora aumenta a eficiência da minha empresa. Aí vocês estão ferrados. Aí... Como é que você aumenta a eficiência de uma empresa tão eficiente quanto a Amazon? Agora, você aumentar a eficiência do Brasil, se você errar, você melhora a eficiência. Verdade. De tão mal feito que é esse país. Se você fizer um projeto errado, melhora. Porque não é que aqui as coisas são erradas, elas são feitas pra darem errado. É pensado, é orquestrado. Mas, ô Léo, isso daí é um pensamento de esquerda, né? Eu vou dar o exemplo. A minha irmã, ela é assistente social. E chuta com quem ela votou. Ela fez o Sua L, irmã? né? A minha irmã é assistente social. Ela é gente mais boa. nova, ou- Não, ela é mais velha. É, que eu. você praticou pouco bullying pra ela ser assim. Por- Você tinha que não, imagina. A culpa é sua. E eu sempre coloco ela na pauta, né? Ela é assistente social e ela lidar com jovens infratores lá. Ah, é? Aí esses dias... jovens Não é bandido infratores. mais, Não é bandido Não, mais. É jovens infratores. Não é um aí, mau caráter, Aí canalha. o cara tem que ir lá, ela tem que fazer um relatório, ó, fulano tá estudando, tá fazendo isso. Aí eles fizeram lá uma coisa pra eles ganhar dinheiro. Chuta o que eles fizeram. Eles pegaram os jovens infratores que pra cometer um crime eles são um leão, pra trabalhar um gatinho. É. Pegaram um monte de garrafa velha, tentaram fazer uns carcarequinhos de miçanga, sei lá, com os negócios de garrafa. Aí fizeram lá uma oficina de pintura, os caras pintando lá. Eu falei, Carlos, tem que dar emprego pra esses caras. Ensina eles a pintar parede, marceneiro, funileiro, né? Tem que dar uma profissão Eles pros querem caras. um produto que não tem, Eles querem um tem produto cliente. que não tem cliente. É isso Então aí. você vê, ó, o pessoal da esquerda que pensa Mas nessa não é maneira. isso que a esquerda faz em tudo? Você cria um monte de universidade, por exemplo, para antropólogo, para sociólogo. Quantas vezes já aconteceu na sua vida de você tá com um problema, você fala, caramba, tivesse um sociólogo aqui, tava resolvido, hein? Né? Quantas vezes isso aconteceu na vida de Nenhuma. qualquer pessoa no mundo? Né? Será que é o que eu tô precisando? Então você cria. E isso é maravilhoso, porque você cria uma faculdade, né, para uma demanda que não existe, né? Não existe. Ninguém tá precisando de sociólogo, de antropólogo. Lógico, não é que isso é inútil, pelo amor de Deus, tá? É que na Só quantidade conheço que um, na essas quantidade. pessoas são formadas no Brasil, não tem demanda pra E isso. eu Você só não conheço tem. um sociólogo só. Eu conheço vários, na verdade. Sério? É. O... Ah, verdade. o Sociólogo Rayan. Rayan. Mas esse é um Contemporâneo, o Rayan ainda é um dos contemporâneo, melhores. né? Ele é ainda um dos melhores. Se todo sociólogo fosse igual a ele, tava ótimo. Tava ótimo. Né? Mas é cada idiota que não serve pra nada. Só que agora o cara tem um diploma. E é igual a mulher aí que a gente apresentou, que está no curso de Direito e vai ser delegada. Né? Então você cria um universo na mente dela onde ela acredita que ela é alguma coisa, que ela é importante. Então ela não vai aceitar um emprego no McDonald's amanhã porque ela tem um diploma. Ela não pode trabalhar no McDonald's. Então você cria um problema maior ainda com essa universidade. Primeiro, se a universidade é pública, a gente não tem que fazer cursos de acordo com a necessidade do país? Com certeza. Né? Aí você fala para um cretino, como eu já conversei uma vez com um idiota, que falar idiota de esquerda é redundância, mas tudo bem, né? Que inclusive era sociólogo também, né? Eu falei, a gente tem que ver quais são as demandas do país, o que esse país está precisando. Se estiver precisando de médico, vamos fazer universidades boas de medicina. Se estiver precisando de técnico em tal coisa, em mecânica, vamos fazer cursos para técnico em mecânica. Aí ele fala, mas aí você tá sendo muito utilitarista. Eu falei, não, eu vou ser um inutilitarista. Eu vou fazer as coisas baseado na inutilidade. Eu vou fazer o que é mais inútil para a população. Então, esse pessoal que é mau caráter, esse pessoal, eles têm essa mania, aliás, eles fazem isso de forma maravilhosa, né? Eles são competentes nisso, de criar um nome ruim para coisas que são boas. Então, ó, vamos criar utilidade para as pessoas, coisas que sejam úteis? Não, isso é utilitarismo. Então, eu dou um nome, eu dou um carimbo que algo é ruim. Né, que é ruim. E é o que acontece. Né? E esses caras são bons nisso. Tem que dar parabéns pra eles. Eles têm a narrativa boa, A né? narrativa é boa. Mas tá caindo, né? Porque a verdade vence, né? Não tem jeito. E só ia comentar que o Luan falou da irmã dele que trabalha com jovens infratores. E eu até lembrei agora que até 12 anos a gente estudava em escola pública. E a gente ia e voltava andando lá, dava 2 km. A gente saiu desse colégio, porém depois, no turno da noite, ia os jovens infratores lá.
estavam na Fundação Casa e tudo mais, e eles iam com o motorista. Com o motorista? Que deixava eles na porta do colégio, e assim que acabava a aula, levava ele de volta. Aí o menino que é trabalhador lá, que tá estudando de noite porque trabalha de dia, que quer se formar pra depois ir na faculdade, não. Tinha que ir andando, pegar o ônibus, agora o jovem infrator já tinha o carrinho esperando ali na porta. Não, agora isso eu acho maravilhoso, né? Porque é até legal falar, porque o pessoal vê você, e eu já ouvi isso também falando de vocês, e pela condição de vocês, porque assim, todo mundo que tem dinheiro é porque é herdeiro. Né? Ainda bem que apareceu o Mr. Beast lá pra contrapor quebrar, isso, né? né? Pra quebrar isso aí. E o pessoal falou, mas só tem um que é bilionário. Sim, mas quantos outros milionários tem que vieram da pobreza? Então vocês, assim como eu, vocês vieram de família pobre e venceram por vocês. Né? Como a gente tava conversando antes. Eu fiz escola... Meus pais nunca tiveram dinheiro pra me pagar pelo ensino. Eu não gosto de falar educação, né? Então eu fiz escola pública. Eu entrei na universidade porque eu consegui bolsa. Eu entrei no mestrado na USP porque passei na prova pra conseguir de graça. No doutorado em universidade de ponta particular que tinha a minha área, eu fiz a prova, passei em primeiro lugar, e um curso que custava quase 5 pau por mês, eu fiz de graça também. Então você estuda, você cresce e tal. Então são dois caras que vieram de uma condição baixa, mas aí depois fica rico. Olha a blusinha da Polo que ele usa hoje de Playboy, né? Olha o loguinho da Polo de Playboy que usa. O pessoal esquece das origens, né? Esquece muito, que né? a real é que o cara ele não conseguiu ter sucesso com nada na vida dele, não trabalhou mais, não se esforçou, só se vitimizou. Aí vê o outro e pra se sentir um pouco melhor ele fala, não, que não é possível que esse cara também não tinha grana, veio de um lugar parecido do meu e conseguiu crescer. Não é possível. Mas não Então é esse nem cara é que o playboy, é isso que ele não- pensa. Ele não conseguiu, ele nem tenta. Ele se acomodou com a narrativa de ser vítima, ela é confortável. Né? E isso na verdade, é um sentimento até natural do ser humano. A gente acha mesmo assim que, aliás, na adolescência isso é mais comum, de a gente achar que o universo está contra a gente, né? Porque todo adolescente é uma pessoa muito importante no universo. Sim. Então é normal, né? Você vê o que tem de vídeo, você vê que a pessoa mora lá, sei lá, na favela, não tem nada. E ela fala, porque os outros têm inveja de mim. Você fala, mas por que exatamente, né? Então é normal a gente achar que o Jogando universo... sal grosso jogando nas motos, né? Na CG 125. Eu acho engraçado do cara que acha que existe o cara que, por exemplo, fez uma macumba pra ele, fez alguma coisa pra ele não prosperar, e aí você vê o macumbeiro é pobre, então se o macumbeiro realmente funcionasse a macumba dele, ele estaria rico, Eu não é? falo, se macumba desse certo, o campeonato da Bahia sempre acabava empatado. Né? Que é todo mundo fazendo macumba. Né? Mas aí tá, isso é confortável. Então não é que o cara tentou e não conseguiu. Se ele tentasse, de verdade, você sair da pobreza, até nesse país de merda, né? Que o governo tá fazendo de tudo pra você ficar na pobreza, mas sair da pobreza é uma coisa relativamente fácil. Você ficar rico é outra coisa, mas sair da pobreza é relativamente fácil. Então a pessoa, no fim das contas, via de regra, ela nem se esforçou. Porque ela não tem... uma vez até me fizeram essa pergunta, muito tempo atrás. E o que você faria se você ganhasse um salário mínimo? Se eu estivesse trabalhando hoje por um salário mínimo? A primeira coisa eu estaria pensando, né? Por que eu sou tão desqualificado que o meu trabalho vale o mínimo? Porque eu sou muito desqualificado pro meu trabalho valer o mínimo, concorda? Sim. Só que é muito fácil pra mim, eu que tenho a consciência que tenho hoje, é fácil eu pensar nisso. Mas via de regra, eu até falando isso com o Avelino, o brasileiro, ele desde muito cedo... Tá? Ou às vezes nem tanto, porque é uma coisa comum. As pessoas que de família com um pouco mais de dinheiro, uma classe média, até classe média alta, é normal os filhos começarem a trabalhar cedo. Porque eles veem o sucesso do pai e eles querem a própria autonomia. E ver que trabalhar é algo bom. Que dá resultado. Que dá resultado, ver também que muitas vezes o pai se motiva trabalhando, acha bom, gera Sim, emprego. Exatamente, então é normal. E é normal também, tá? É normal de famílias mais pobres o cara começar a trabalhar só quando ele precisa. Então, quando ele precisa, por algum motivo, aí ele começa a trabalhar por isso. E o ruim de você ir trabalhar só quando você precisa, o ideal é você começar a trabalhar quando você não precisa. Porque aí você vai juntando dinheiro e aí você tem um capital para alguma coisa. Né? Só que quando você começa a trabalhar só quando você precisa, você entra na roda do hamster. Que é o que eu tava conversando com o Avelino. Você tá sempre correndo ali na roda, ela não tem fim. Né? Você tá sempre correndo atrás do queijo. A corrida dos ratos, né? A corrida dos ratos. Então o cara ele não tem como refletir. Ele não tem como estudar, ele não tem como fazer nada. Via de regra, sempre dá, claro, né? E a internet está ajudando nisso. Então você vê esses dois jovens que saíram de uma condição... De classe média baixa. Classe média baixa, né? E cresceram.
Se vocês conseguiram, por que outros não podem conseguir? Né? Só que aí o cara ele tem que ficar, em vez de assistindo, ouvindo vídeo de funk, ele tem que assistir o teu vídeo aqui. Pô, o que eles fizeram? Que vocês estão contando. E outra, né? Muitas vezes o cara se inspira na pessoa errada. Então ele vai se Direto. inspirar no funkeiro. Exatamente. Aí, o que o funkeiro... Ainda que o funkeiro teve que fazer alguma música ali que atende uma demanda da sociedade. Mas o pior é o cara se inspirar no rifeiro, por exemplo, né, Matheus? No rifê, jogador de tigrinho. É, aí ele se inspira, não, que esse cara aqui, ele divulga o tigrinho. Nem que divulga, né? Ele joga no tigrinho, ele tem dinheiro. Vou jogar também. Aí o cara se perde de vez, Gente, né? mas isso era muito mais verdade isso quando na minha época que as pessoas achavam que ia ficar rico jogando futebol. Na minha época isso era normal, todo mundo queria ser jogador de futebol e todo mundo ia ficar rico assim. Só que era 1 em 1 milhão que ficava rico jogando... Até, na verdade, perto de casa, um amigo nosso, eu joguei futebol, por incrível que pareça, com o Zé Elias, que jogou no Corinthians e jogou na seleção. Tá meio sumido aí o Zé Elias agora, né? Parece que até ouvi dizer que ele tava nas confusões aí, mas tudo bem. Ele morava quase do lado da onde eu moro e tinha uma quadra lá que era da Pro Guaru, todo mundo que é de Guarulhos conhece. E ele jogava lá, cheguei a jogar com ele. O cara tinha uma cabeçada que parecia um chute. Putz, era bom. Ficou rico, né? Mas isso não é comum. Mas tudo bem, pelo seu talento, você pode ficar rico jogando bola. Só que os caras que estão ficando rico com funk, não estão ficando rico porque fizeram uma música e bombaram via de regra. O que tá acontecendo hoje é o cara que tá sendo financiado pelo tráfico. É este cara que tá ficando rico. É o filho do traficante. Que é usado pra lavar o dinheiro, muitas vezes. Exatamente. Só que é capaz de a gente falar e ser preso por isso. Porque aqui no Brasil você não pode mais falar a verdade. Né? Teve uma jornalista aí que inclusive apoiava a ditadura, que divulgou, por exemplo, os ganhos de um juiz. Que estava no portal da transparência. Ela não questionou nada, né? Não questionou. Que aliás, se depender de mim, se depender de mim, a gente tem que ter uma coisa aqui no Brasil como a primeira emenda americana. Que você tem liberdade à religião, liberdade de expressão e liberdade de pedir justiça ao governo. Lá você tem essa liberdade de peticionar o governo. Então, ó, se algo não está justo, nós, como membros do povo, podemos peticionar o governo, ó, faça-se justiça. Essa mulher nem pediu justiça, porque eu acho que, por exemplo, um juiz ganhar perto de 1 milhão por ano não me parece ser justo. Não me parece ser justo. Também vejo como algo estranho, né? Ela não pediu justiça, ela só divulgou informações livres, né, dos ganhos. Ah, não foi processada e multada aí, parece que em 600 mil? Oxe. Então isso aqui é uma ditadura absurda. Quem vai julgar é o próprio juiz. Que... Então isso aí. Quem julga quando você pede algo contra o Estado? O Estado? Você entendeu? Então a gente precisa, por isso que eu já falei, a gente precisa rasgar a Constituição brasileira, tacar fogo, que ela não serve pra nada, fazer outras. Então a gente tem que ter pelo menos a primeira emenda americana e a segunda emenda americana a gente tem que ter aqui. Eu não posso mexer na liberdade religiosa das pessoas, não posso mexer na liberdade de expressão de opinião das pessoas, e a gente tem que ter o direito de pedir justiça sobre o que o governo faz. Eu tenho que ter direito de peticionar o governo. Eu não tenho direito a nada, só tenho direito de me ferrar nesse país. Exato. Quando você nasce, você já nasce com 5 meses tendo que trabalhar pra pagar pro governo? Não, mas se você pegar a dívida mesmo que a gente tem que trabalhar anos pra pagar a dívida do governo. Essa é uma conta boa Zé pra vocês do ano, fazerem. essa daí é uma boa mesmo, hein? Pegar a dívida que a gente tem, qual é a dívida que cada brasileiro nasce. Mas eu lembro que acho que eu já tinha feito, ou visto em algum vídeo, dava quase 40 mil reais. Quase Pra 40 cada mil. cidadão. Cada brasileiro já nasce com menos 40 na conta. E aí, se você ainda pega da população que não recebe Bolsa Família, aí um quarto já que recebe aí Bolsa Família, né? Que aí, beleza, deve 40 mil, o cara recebe Bolsa Família, então não conta. De quem trabalha de verdade, você aumenta ainda. Aí você bota aí que a maior parte da dívida é financiada pelo Tesouro Selic, batendo quase 15 aí ao ano, você já bota aí só o passivo da dívida e o cara trabalha pra pagar. Como diria o grande Luiz Gonzaga, a quem eu sou muito fã, a esmola, quando é dada ao homem sã, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão, né? Então a esmola, quando é dada ao homem são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. E o que mais a gente tem aqui é gente viciada. Só que o pior, não é viciada na esmola. Porque a esmola é algo dado de bom grado, né? É algo que você quer fazer. Aqui o cara tá viciado no roubo, porque o dinheiro não é roubado pra sustentar outras Não é pessoas. algo voluntário. Ninguém aqui tá escolhendo que vai distribuir Bolsa Família pra um quarto do Brasil. Das quase 60 milhões de pessoas que recebem esse tipo de benefício, todo mundo é incompetente? Ninguém tem condição de ser produtivo e ajudar o país? Não tem como você viver levando mais de um quarto da população nas costas. Que outro país está fazendo isso? Então tudo que é de pior, o Brasil é o primeiro lugar. Tudo que é de pior. Então aqui é o país do PlayStation mais caro, do iPhone mais caro, do Big Mac mais caro. De mais multa aí, de trânsito, Isso eu né? falei, não, que a quantidade de multas que a gente deu aqui, se eu não me engano, são 30 milhões na França e isso aqui são 180 milhões no ano de multas. 180 milhões de multas. De processo trabalhista também, né? Pô,
Não tem como. Aí você fala, não tem indústria da multa no Brasil, pelo amor de Deus. Acho que nesse ponto aí, o Natan, dá até pra botar aí, ó, do homem que recebe auxílio aí, ó. Que acho que encaixa bem essa parte da galera recebendo mesmo. Que não vale a pena trabalhar, não. Tinha que colocar aquela influenciadora dando... Do Bolsa Do Família, Bolsa Família do... Solta o bolso. Solta o bolso. E aí, Solta vocês a carta, botaram- tigrinho. Vocês botaram esse cabelinho aí no logo, aí vocês mudam o corte de cabelo, já era o logo. Aí. E o sociólogo tá falando do cabelo deles aí, hein? Aí, ó. Não, que eu- peraí. A gente pode entrar também nessa questão Não, depois, deixa eu aí, levantar então uma questão que eu falei. Ah. Eu falei no. Falei com o Júnior, inclusive. Aí, ó. Porque eu, como eu falei, se depender. Polêmica. No que depender de mim, injúria não tem que ser crime. Injúria ser crime, pra mim, é um absurdo. Sim. Né? Eu chamo o outro de bobo, é judicializado. Porque chama isso é uma coisa extremamente infantil, né? E, obviamente, racismo também não tem que ser crime, porque racismo levou ao absurdo de homofobia ser crime. Que eu nem sei o que é homofobia. Como que se define a homofobia? Não sei Porque, também. porque etimologicamente, se você pensar semanticamente, não faz nem sentido. Porque alguém aqui tem medo de gay? Não. Então Não. ninguém é homofóbico. Você não tem, né? Homofobia, né? O tese é o medo, né? Mas tudo bem. Aí um cara hoje fala que um homem é homem e ele é multado porque falou que um homem é homem. Então, lógico, a gente entende todas as questões do racismo e tal, mas primeiro, o brasileiro, via de regra, não entende a história da escravidão. Pro brasileiro, só existiu escravidão durante 300 anos e foi só aqui. Ele não conhece nada da história da escravidão no mundo, que a maioria dos escravos na história do mundo não foram os negros, né? Foram os caucasianos, que foram mais escravizados durante toda a história do mundo. Aliás, inclusive, a palavra slave, de escravo, vem de eslavo, que eu acho que não era muito moreninho, né? Mas tudo bem. Aí tudo bem, então racismo é crime. Aí eu até brinquei, pô, o pessoal vive fazendo piada, não que isso afete qualquer um de vocês, tá? Só tô contando uma piada que as pessoas falam. Faz a piada que japonês tem um pênis pequeno. E aí, isso é racismo ou não? Aí. E já teve vez que eu tava fazendo vestibular lá com 17 anos, e aí chegou um cara, não, mata o japonês aqui que ele vai roubar a nossa vaga. E aí? Chegou e falou isso daí mesmo. Mas E aí, matar japonês é racismo ou não? aí não sei, Ele né? tem que ser preso ou não? Porque racismo é crime ou não? Não, ainda tá, tem que ser racismo, né? incitando a violência. A violência ainda, que Tudo é querendo ou não, racismo, ele né? tá incitando, não, mata os japoneses aqui porque ele vai roubar a Você vaga de tem todo um mundo. monte de perfil na internet, um monte de perfil no X falando branco tem que morrer. Um monte. E aí, isso é racismo ou não? Ô, Léo, você pode até falar do dia que o pessoal te perseguiu lá. Peraí, qual das vezes? Que eu já Você foi cancelado lá. O Qual pessoal- das o pessoal vezes te que eu já- mandou mensagem, colocaram foto lá de você da Mackenzie, divulgaram um monte de... Divulgaram o seu endereço. Eu fui cancelado porque eu sou contra a violência sexual contra menores de idade. Aí Eu cancelaram. fui cancelado pelos pedo. Os pedo me cancelando. Aí pegaram meu endereço, dados, tudo de telefone, divulgaram. Ameaças, Foram na né? empresa, pedir minha demissão. Tá? Só que Foram aí, até o Mackenzie que você trabalhava na época pedir sua demissão. só que eu já não trabalhava mais na época, então eles se ferraram. Aí eles se focaram errado no negócio, né? Então eu já não trabalhava mais na época e a outra empresa é minha, então vai lá pedir minha demissão pra mim, otário. Entendeu? Só que aí, o Brasil é um país tão desgraçado que um grupo de gente que está na corda, quando eu falo tá na corda, é que você tinha que fazer uma música pra essas pessoas, tá? Então gente que tinha que estar na corda, tá? E aí esse grupo de gente... Que gente que faz violência sexual contra a criança, que infelizmente você tem movimento pedo no Brasil, tá? Aí esse cara tinha que realmente tinha que ter uma música, né? Tinha que estar na corda pra fazer pra ele. Não, senão e as tem empresas como, né? ouvem um pedo. Isso que é o pior. Isso é que é o pior. Olha que país desgraçado. Você não tem análise, porque as pessoas também, via de regra, são burras, né? Então você vê um movimento lá de gente na sua rede social, né, pedindo sobre um funcionário seu, você tem que ver, peraí, de onde veio esse movimento? Ele é orgânico, não é orgânico? Primeira coisa, deixa eu conversar com a pessoa atacada. Né? Não, nada Qual que é o disso. argumento pra esse pedido de demissão, né? Ele é justo ou não? Eu vou ceder sempre à pressão? Porque senão é justamente a tragédia, que inclusive foi descrita pelos gregos, porque a gente endeusa a democracia. A democracia, quando foi definida pelos gregos, porque os gregos gostavam da república, você tinha as politeias e tal, a democracia era vista como algo ruim. A democracia, ela foi definida como algo ruim pra gente se preocupar. Assim como você tinha a monarquia e a tirania. A monarquia é boa, a tirania não. Quando você tem um monarca que é um déspota, isso não é uma monarquia, é uma tirania. Isso é ruim. A monarquia é boa, a tirania é ruim. A república é boa, a democracia, por eles, vista por eles, como ruim. Porque se a maioria decide que você tem que ser violentado sexualmente, então é bom?
Porque a maioria decidiu. E ainda mais o cara que não contribui é o cara que decide ainda. É o cara que que é é o- sustentado pelo Estado, ele tá decidindo alguma coisa. É assim, no condomínio da sua casa, lá quando você tem a reunião de condomínio, tá o porteiro, tá votando. Aham. Exatamente. É um absurdo. O que o porteiro vai querer, né? Ele vai querer ar-condicionado na portaria, TV na portaria. Ele não vai querer o melhor. Mas e colocar um sistema de segurança aqui pra, sei lá, no elevador, que tá caindo os elevadores aí, né? Não, dane-se, ele não pega o elevador. É. Ele só fica lá embaixo. E se a maioria é porteiro, vai querer o quê? Vai querer prostituta pro porteiro, né? Igual diz o 38, vai querer cocaína pro porteiro. Exato, É isso aí que vão lógico. querer, né? Exatamente. Se a maioria do condomínio que vota é porteiro, Então até isso precisa ser revisto, né? Até a questão da eleição, né? De quem deve Quem ter o pode direito votar? de cidadão, isso tem que ser visto. Porque o sistema não tá... Quem recebe Bolsa Família não deveria votar. Quem tá recebendo auxílio do governo. Primeiro, auxílio de governo tem que ter período máximo. A pessoa não pode ficar recebendo vivendo 25 anos às custas da escravidão. Você acha que esse cara aí deveria votar, Léo? Vamos ver aí. ó. vamos ver. Aqui, ó. Aqui em Niterói, eu ganho na prefeitura R$ 1.002 de aluguel social. Aí eu ganho mais 600 do auxílio. 1.600. 1.600 do auxílio. Mais 500. Com mais 500 do cartão, que todo mundo que é registrado aqui em Niterói ganha o cartão. Então eu recebo R$ 2.100 aqui em Niterói sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada. Então eu vou fazer merda. Ainda ganhou um apartamento aí. Só se eu for doido. Ainda ganhei um apartamento lá na Titioca. Minha casa, minha vida, que eu morava lá no galpão. E ainda ganhou apartamento ainda. Mas é que tá. Aí o Lula fala, paga R$2.500 que o cara vai trabalhar. Pô, R$2.500 pra acordar cedo, pegar ônibus, trabalhar todo dia, ou R$2.100 pra eu ficar sem fazer nada. E se for 2.500 bruto, ele não recebe nem 2.100. Não, e outra coisa, ele ganhando R$2.500, ele vai ganhar um apartamento. Aí. Esse ainda ganha um apartamento, quer dizer, a vantagem é vagabundear. Então você pega uma força de trabalho do país, e não é só a questão, porque isso aconteceu na Inglaterra, inclusive, isso era alertado há décadas atrás. Por causa da Segunda Guerra Mundial, a Itália, assim como o Japão, eles têm uma mania de escolher lado errado pra lutar. Né? A Itália gosta de se meter numas guerras pra perder. Então a minha família saiu da Itália. Né? Meu pai veio pra cá, meu pai e 2 irmãos vieram pra cá, mas eu tenho tia que foi pra Suíça, que foi para Estados Unidos, que foi pra Inglaterra. Isso eles alertavam há muito tempo, que gente, de acordo com ela, gente do PT e até de outros partidos de esquerda estariam indo pra lá estudar esse esquema de benefício que tinha na Inglaterra. Todos esses benefícios que ninguém fala, que levou ao Brexit da Inglaterra. Que absurdo, estamos saindo. Primeiro que a Inglaterra já acertou pra caramba de não ter entrado no euro. Imagina aqui fazer uma moeda comum pra América Latina se aí não acaba de vez esse país, né? Uma moeda comum. Exato, né? Que aí você tá sofrendo com a emissão de outros países ali em comum e não somente do seu ainda. Não, e com as dívidas de outros países, com o excesso de gasto de outros países, isso é uma burrice absurda, tá? Isso não deu certo direito na Europa. Imagina na América do Sul como que seria. Porque lá, em tese, é um país de pessoas produtivas, né? Com acesso à ciência, tecnologia, ensino de qualidade. Se isso não funcionou bem lá, então a Inglaterra já acertou de não ter entrado no euro. Ficou com Libra, né? Só que ela estava na comunidade europeia, não entrou no euro. Só que aí foram tantos subsídios, né? O inglês. Tinha uma época que se eu fosse pra lá, eu como sou na Itália é diferente do Brasil. Aqui que eu acho errado aqui. Aqui você é brasileiro pelo local de nascimento. Então chega um japonês com a esposa grávida. O menino nasce aqui, ele é brasileiro. E ele não é brasileiro. Ele tem 100% do sangue japonês. Então na Itália é por sangue, não é por local de nascimento. Então meu pai veio pra cá, me registrou aqui. Então tem o passaporte, tudo normal. Sou cidadão italiano, normal. Tinha uma época que se eu fosse, por exemplo, à Inglaterra, chegava lá, vagabundiano. Só de chegar lá, com um passaporte europeu, eu já tinha direito a um salário. Você entendeu? Olha o louquinho pra ir lá. Não, tava pensando. É que eu não sou petista, senão eu não teria ido. Se eu fosse esquerdista, vagabundo, eu teria ido. Como eu tenho caráter, eu não fui, né? Mas achava já um absurdo. Eu tinha esse direito. Em alguns países você tinha esse direito. Chegava lá com o passaporte, você era um imigrante, chegou com o passaporte, você tinha direito, né? O inglês cansou. Então um monte de gente achou um absurdo, né? Achou um absurdo, um monte de artista. Mas você tá vivendo, né, do dinheiro dos outros também, de imposto, de várias outras coisas. Agora o cara que tá financiando isso, ele não aguenta mais. Né? Que é o que tá acontecendo no Brasil. A gente tá financiando um monte de caras como esse.
E não quer saber, né? Será que esse cara não conseguiria trabalhar no McDonald's de pedreiro, não conseguiria trabalhar de pintor? Será, né? Então, mas é que tá. Qual que é o problema, inclusive, que tá acontecendo na Inglaterra hoje? Você tem já há algum tempo a terceira geração, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Por que o filho do classe média alta, até média e tal, por que ele começa a trabalhar cedo? Porque ele tem o exemplo. Ele vê o pai trabalhando, o pai... E quem tem pai que tem um pouco de dinheiro, sabe. Ele não libera, a não ser esses milionários aí com esses Enzos da vida. Ah, mas eu acho que o classe média libera mais do que o cara que é, o cara que é rico mesmo. Eu conheço gente assim, o cara não libera dinheiro pros filhos, não. Os caras que tem mais grana é os que não liberam. Faz o cara ganhar. Faz, Então o cara, ele tem um exemplo. Na Inglaterra, você já tinha a terceira geração de pessoas que vivia de auxílio. Então o pai sempre viveu de auxílio, o vô sempre viveu de auxílio, ele vai viver de auxílio. Então você cria uma cultura ruim. E a nossa cultura já é péssima. A gente já tem uma cultura daquilo que se cultiva, cultura pensando etimologicamente na palavra, né? Do que é comum, do que a gente O que é passado percebe. entre gerações. Exatamente, ela já é ruim. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.